Fala galera, vamos acompanhar aí junto com a turma do Jogo Aberto Debate as últimas informações de Corinthians e Vasco, que nesta quarta-feira, a partir das 21h30, disputam o primeiro jogo da final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. Vamos ver aí também a provável escalação e palpites para este jogo. É sempre movimentado, sempre debatido. E agora eles estão juntos e reunidos. Comigo, Ronaldo Giovanelli. Que isso? Voltou. Presentinho para os meus amiguinhos que vão estar na ilha acompanhando e de férias. Vocês estão de férias, aproveitem. E aqui para você, Dimetrica, ó. Para você não errar, eu acompanhar o Coringão, porque eu vou te falar, só o Coringão que tá jogando, tá, bebê? Aproveita as férias. E cachoeira bonita lá no escritório de vocês, hein? Quem foi o arquiteto que fez lá? Meu Deus. Tem que dar no guarda-chuva pra ele. Boa tarde, Sgarbi. Tudo bem, Não fique constrangido com o Ronaldão. Tudo bem, um beijo pra você. Outro. Meus amigos, vou responder aqui, você tá certo, cara. Mas prepara que o Vascão vai acabar com você. Tá bom, não, prepara, porque vice, você me ensinou nesse programa que não pode comemorar vice, né? Não, comemorar vice Tem gente que comemora muito vice. Não, quem tá comemorando o 16º colocado? Pô, Não. Se envolve em problema essas horas. Não, essas horas Natal tá chegando. Eu prometo que a partir do ano que vem vou comemorar ainda mais qualquer vice-campeonato. Ah, é você? Eu prefiro ser vice do que 16ª. É ridículo, é vexatório, não é bacana. E eu honestamente espero que vocês não passem por isso. Porque é muito feio, Boa, é Girassol. muito ruim. Antes vice do que 16ª, né, Marco? E aí, boa tarde. Boa tarde a todos, bom almoço. Já trouxe a capa de chuva? Tá feio o negócio. Agora é o seguinte, né? Ser o primeiro classificado da Sul-Americana é bom ou não? O primeiro, nós somos o primeiro da Sul-Americana, né? Colocamos vocês agora, lá em dezembro. O primeiro é igual ao 10º quanto que pega a Sul-Americana? Sei lá. 14º. Nós somos o primeiro para classificar para a Sul-Americana. segue o líder, segue o Será líder. que tá bom? Segue o líder. Acho que o pessoal de São Paulo deve estar contente. Eita, a doutora eu baixou o senti nível. uma boa dose de pessoal, ironia. dose Ironia. Capelanes. Falaram que você foi o pé frio, saiu de São Paulo ontem e a chuva acabou com tudo. Eu não entendi por que eu não fui pra Neoquímica Arena hoje. Sai de manhã. fora, jacaré. Eu ia fazer um negócio ali, outro ali. Aconteceu um requerimento interno. eu entendi. Um pedido, uma petição protocolada por Ronaldo Giovanelli. Tá explicado então. Tava tudo pronto, Com medo da sua presença por lá. Mas estarei lá à noite, hein? Apoiando o Coringão. Não. Olha, eu diria que é pior ainda. Olha só. Chico Garcia, e você vai para a Neoquímica Arena hoje? Não. Eu sou muito pé frio. Mas assim, eu tenho benefícios, né, nessa final. Porque com exceção do Ronaldo aqui, e talvez do Sgarbi, ainda dá tempo, Sgarbi. Vocês não são casados com uma corintiana. Vocês não sabem o que é quando o Corinthians... Eu sou casado com uma corintiana, assim, Então, com há 30 exceção do anos, Ronaldo. meu Deus. Vocês não sabem o que é a minha casa quando o Corinthians vence. Então estamos Como na é que é? decisão. Como é que é quando Eu o não posso Corinthians- contar. É uma casa mais feliz ainda. Pessoal prima, para isso aí. Vai, Ronaldo. Cicinho, você já declarou desde o início do programa a sua torcida na Copa do Brasil. Você foi direto e reto hoje. Boa tarde, amiguinhos. Eu quero ver essa giripoca. Você quer ver o quê? Para aí, gente, sensata. Agora giripoca. Eu já sou casado. Giripoca, viado. O que é giripoca? Eu nunca ouvi essa palavra. Posso ganhar, Busca aí, Negrão. Busca aí do Daniel a música, pô. É uma canção, pô. Quando você tentar consertar nessa hora, dando um desgaste, vai Giripoca. Para aí, capitão, o que é uma giripoca? Deixa pra lá. Olha só, eu tô aqui, boa tarde, eu tô aqui com o troféu do Corinthians que o Ronaldo trouxe, já comemorando o título da Copa do Brasil, porque o Ronaldo falou que o Corinthians já é campeão da Copa do Brasil 2025. E aí, jogadores do Vasco, tá vendo isso aí? O Ronaldão já tá comemorando aqui o troféu, tá aqui, ó. Levanta, Ó, não. Aqui, ó. Levanta a taça de novo, Eu quero tirar uma foto. Você não ganhou nada. Não, mas eu continuo curiosa. Agora eu vou perguntar pro Everton Guimarães. Ele está bem protegido. Se o São Paulo
Vamos seguir essa mesma linha. O Everton, o que é uma giripoca? Boa tarde, muchacho. O rei dos bichos aí. Boa tarde, muchacha, muito guapa, como sempre. Estão me protegendo que os Trilcas me fizeram convite para participar da festa de confraternização que vai rolar no São Paulo. Só palito de dente e água, porque não tem dinheiro para comprar, de comer e beber lá. E aí, quando tá chovendo muito, já tô me protegendo. Agora, Renato, você me perguntou sobre giripoca. O que é giripoca? Eu sou especialista, inclusive. Eu sou especialista em giripoca. Giripoca é um peixe que faz um barulho que parece um pássaro, espécie de como se fosse um bagre. Eu, como vim da roça, então eu conheço bem. Então eu sou especialista em giripoca, sabe? Eu lá em casa, a giripoca, ela pia direto, porque parece que pia como um pássaro. Então por isso eu conheço daí. Né? Você sim quer conhecer! Eu queria ver ela chorar, mas... O que é giripoca? Encaixou na frase errada. Você, Ronaldo Giovanelli, o que é geringonça? Geringonça, Ronaldo. Geringonça eu sei, geringonça é o Ronaldo. Epa! Vocês mudaram de assunto sem falar nada. Não, vamos fazer o seguinte, o assunto é Diniz versus Dorival Júnior. Ambos estiveram na seleção brasileira respeitados e os dois sonham com a Copa do Brasil deste ano. Agora eu quero ver gente grande, Diniz de um lado, Dorival do outro. Copa do Brasil vale prestígio, título, vaga na Libertadores, mais dinheiro na conta. É um título, Chico Garcia, muito cobiçado e salva o ano. Salva o ano e 2 técnicos brasileiros, né? Eu acho que o Felipe Luiz também tá demonstrando grande potencial. Talvez seja uma temporada de um pouco de resgate, né? Não que a gente precise fazer essa divisão, mas a gente teve até polêmicas, né? De alguns técnicos defasados e aposentados do Brasil aí criticando o Ancelotti na seleção. Mas é isso, competência, não importa se você é brasileiro ou estrangeiro. Repito, Felipe Luiz, aí temos 2 brasileiros na final, o Renato Gaúcho foi até a semifinal da Copa do Mundo na metade do ano. E temos estrangeiros aqui também fazendo grandes trabalhos. Muito legal, porque o Diniz... o Diniz, ele, chegou no topo, né? Seleção brasileira, ganhou uma Libertadores com o Fluminense. E depois, essa escolha pelo Vasco é muito Fernando Diniz, né? Muita gente aconselhou ele, tem certeza do que você vai fazer. Ele que já tinha ido para o Cruzeiro também com alto investimento e aí não conseguiu trabalhar. Mas o Diniz é esse cara, obcecado pelo trabalho, pelas suas ideias, independentemente de onde ele esteja. Foi para um lugar onde ele teria respaldo. E o Vasco conta uma história bacana esse ano, assim como o Corinthians, né, que viveu um ano muito turbulento. O Vasco, cara, tá em recuperação judicial. Contratou muita gente na metade do ano para tentar salvar de um rebaixamento. Contratou bem. Contratou bem, é verdade. Jogadores que, assim, tiveram muita influência no jogo. E aí tem um menino Ryan, que, assim, é a revelação da temporada no futebol brasileiro. E o Diniz adora esse tipo de coisa, né, essas histórias também. E tá na final com méritos, com justiça. Do outro lado, o Corinthians também, que, cara, viveu talvez o ano mais turbulento da última década e mesmo assim chegar numa final. Isso mostra, primeiro, 2 grandes trabalhos, especialmente nas Copas, desses 2 treinadores. E o quanto uma camisa faz diferença, né? Porque são 2 clubes de muita massa em que a torcida carregou em algum momento. Então vai ser uma grande final, Renato, não tenho dúvida. Eu sempre olho diferente para a Copa do Brasil, Capela, porque Júlio César Casares foi reeleito no São Paulo por ganhar esse título de maneira inédita e olha o que está acontecendo. O Corinthians passou por um ano muito difícil, o Vasco a mesma coisa, fora de campo, só que dentro de campo eles passaram com méritos. O Vasco deixa 2 rivais, Botafogo e Fluminense no caminho, o Corinthians passa pelo Palmeiras e depois pelo bom time do Cruzeiro. Então, não dá para dizer que é só uma final de azarões, pelo contrário, é uma final de quem levou a sério a competição. Vai, Azedume. Eu vou elogiar, mas antes eu vou dar uma cornetada. Não, vocês vão entender por quê. Eu acho que é uma final... Não, isso não. Eu acho que é uma final muito nivelada por baixo. De 2 equipes que ficaram se pendurando na Copa do Brasil ao longo de toda a temporada. Chora que drama. Mas quem ganhar vai celebrar muito. Isso, não, e tem que celebrar. É que Corinthians e Vasco fizeram um campeonato brasileiro, pontos corridos, um campeonato melancólico. Não é chorar, é um campeonato melancólico. São 2 análises. A análise da temporada e a análise da Copa do Brasil. vira-lata. A análise da Copa do Brasil é brilhante. Olha o Corinthians. O Corinthians até o jogo da volta contra o Cruzeiro não tinha tomado um gol. Até tinha tomado, mas a arbitragem só negou contra o Atlético Paranaense. Mas tudo bem. Então, olha só a campanha que faz o Corinthians. O Vasco, este sim desacreditado por muitos, inclusive por mim, pegou o Fluminense pela frente e o Fluminense pra mim foi soberba. O Fluminense em determinado momento começou com bolinha, tirar o pé, fazer graça e depois o futebol acabou punindo. Então assim, o meu ponto de vista é, gente, podem me cornetar, podem criticar e podem me cobrar amanhã. Eu acho que vai ser um vareio de bola hoje. Eu acho que vai ser um amasso por parte do Corinthians em cima do Vasco e vou falar o porquê. O Corinthians hoje Copa do Brasil ele é assim, melhor que o Vasco em todos os sentidos.
todos os sentidos. A sorte que ele não tá lá, Rê. Atenção, A sorte aspecto que ele não tá lá no emocional. estádio. Nós somos sábios de trazê-lo pra cá. Aspecto técnico, aspecto coletivo. Você no banco de reservas, por mais que eu goste do Diniz, você tem um Dorival que é o senhor Copa do Brasil. Você tem a atmosfera, o ambiente da Neoquímica Arena ao seu favor. E vou falar uma coisa. Talvez não se surpreendam se a Copa do Brasil terminar hoje, definitivamente. Só isso. Marco Aurélio Cunha, você profetizou que o Corinthians passaria pelo Cruzeiro e foi chamado de Doutor Fiel, foi achincalhado aqui. Doutor Fiel, só pra deixar claro, é o Ulisses Costa, ponto. Mas, doutor, e agora? Qual é o seu prognóstico antes da história toda começar, antes do jogo da Neoquímica Arena ser apitado inicialmente? Eu estava pensando aqui, depois da fala do Capelanes, alguma coisa que eu tenho observado. A Copa do Brasil é muito mais trabalho de comissão técnica, pessoas experientes em Copa, do que trabalho da diretoria. Trabalho de diretoria é o ponto corrido, é o esquema de você fazer um time pro ano todo, uma competição longa, maratona, ter reposição de peças. Esse é um trabalho de gestão. Trabalho de Copa do Brasil é jogo a jogo. Jogo a jogo, então, é o treinador mais efetivo, é o sujeito que consegue motivar o time, treinar para aquela partida, naquele lugar, contra esse adversário. E aí você tem os campeões de Copas, que é, obviamente, o Dorival Júnior. Você pega o Fernando Diniz, que sabe jogar, sabe fazer um time jogar. Então, o próprio Fluminense, que estava bem na Copa e perdeu porque acho que O largaram aspecto um pouco físico o jogo. também pesou pro Fluminense, muitos Exatamente, jogos, por tudo passou que pelo teve. Mundial. Então é um time de Copas. E o Corinthians é um time copeiro, basta ver quantas ganhou. O Vasco é um time que sabe jogar Copas também e tem um treinador brilhante. O Vasco sabe jogar Copas? Sabe sim. Foi, O time título pegou foi em Botafogo, 2011, pegou, doutor. mas sabe E veio jogar. na pinta em cima do meu Curitiba. Aí é a sua opinião. Não, mas tá aí, é Como é que história. é o seu quê? É do meu coxa em 2011, foi assaltado Ah. pelo Vasco. Pênalti do Dedé que não deram. Ele eu vai ser lembro. persona não grata no Paraná daqui a pouquinho. E Só o que eu vale, espero Marco. agora, é um jogo muito aberto, porque o Fernando Diniz joga nesse sistema. Eu acho que vão sair gols lá e aqui. Não vai ser um jogo truncado 0-0. O Vasco tem dificuldade técnica na área defensiva, porque sai jogando ali na zaga, corre muito risco. O Corinthians aperta bem esse tipo de saída de bola. Eu acho que vai ser um jogo muito legal de assistir e vai ganhar o que errar menos, como sempre nas Copas. E eu acho que o Corinthians vai ser campeão. Eu pensei que ele tinha encerrado e aparece com a pérola, né? Eu acho, é futebol. Então hoje a giripoca vai piar. Eu tenho que ter opinião independente das minhas preferências. Aqui a minha opinião é técnica. Não, mas repete, doutor, qual é a preferência do senhor? Nenhuma. Só que é o seguinte, A minha preferência é o vocês São vão me Paulo. perdoar agora, mas eu tenho que trazer fatos antigos à tona aqui no programa. Ai. Porque ninguém aqui sentiu o dedo do Dorival. Apenas o Sgarbi. E ninguém aqui é tão mureteiro que ele elogia o Diniz. Gosta do Diniz. Ele fica em cima do muro. Então agora eu quero saber a sua opinião sem muro. Sem muro, escancarada. E aí, quem tá preparado pra vencer ou mais preparado? Quem é o favorito? Caraca, foi o rei Troia, já tomei aquela pada ainda. Vamos lá. Aí, você vai ser lembrado assim a vida toda. Esse dedo tá completou mais de 2 anos já, esquece isso aí. Só que E não foi bom? Foi maravilhoso. São Paulo foi maravilhoso. Assim, eu não sou comentarista de comentário aqui, né? Só que eu tenho que comentar o comentário do Capelanes, né? Deixa em paz, Porque senão, velho. Assim, aqui eu tô prestando com muita atenção aqui, os comentários como o Ronaldo. Né? marcando. Cara, o Capelanes ele chega e fala assim, é uma final nivelada por baixo, porque o campeonato não foi bom, tal. Aí depois ele vem e fala, só que o Corinthians é muito melhor em tudo do que o Vasco. É mesmo? E não é, cara. Onde o Não Vasco é muito melhor em hoje? tudo. Hoje, no que o Vasco é melhor que o Corinthians? Hoje? Vamos Cara, lá. na minha opinião, o Vasco é um jogador mais O Vasco decisivo. ganhou do Inter de 5-1, então ele ganhou demais que o Corinthians. Não, o Vasco, na minha opinião, é um time totalmente imprevisível, no modo geral. Porque o Vasco nos últimos 10 jogos... Nos últimos Mas 10 responde a jogos... pergunta que você me fez. Qual pergunta? Onde o Vasco é melhor que o Corinthians hoje? Qual é o aspecto? Tem Felipe Coutinho, tem Ryan, tem um grande goleiro. Tem Depay, tem Garro, tem Hugo Seleção Não, tá Brasileira, igual. o Gustavo jogando Tem muita Depay bola. equilibrado, mas Você é um tem o jogo Roberto que equilibrado. podia para a Seleção Não tem essa- Brasileira. não tem essa Você tem diferença todos tão esses grande, caras O aí. lateral direito do Vasco é a seleção brasileira. do Ah, mas Corinthians pelo não amor de é. Deus, tem uma seleção que inventaram moda, né? Não Todo tem uma diferença tão respeito. grande. E assim, Foi o o Vasco... Ancelotti. É, viajou também. O Vasco, nos últimos 10 jogos, tem 2 vitórias só. E são 8 derrotas. Uma foi uma goleada contra um time... Enfim, só que, cara, chegou na final da Copa do Brasil, você achar que o jogo vai acabar hoje. Tem o Fernando Diniz, que é um cara que também sabe disputar a Copa. É a terceira final consecutiva que ele chega em 3 anos, assim, finais importantes. E ganhou uma Libertadores. Ele ganhou uma Libertadores, né? é um cara que sabe disputar. Mas a o Copa Dorival também tem Libertadores. E o Vasco fez um jogo super interessante contra o Fluminense. Os 2 jogos foram interessantes. Você tá de brincadeira, cara. Você tá viajando. Então nós precisamos agora entender quem tá do lado do Capelanes, quem tá do lado do Sgarbi. Cicinho,
Não, eu tô completamente do lado do Sgar, porque o Capelani está agindo Eu não quero estar do seu lado também. com paixão pelo Corinthians. Você vai secar de novo, irmão? Não é secar, é assim, é a gente analisar a realidade. O meu ponto de vista, o que favorece o Vasco é exatamente o favoritismo do Corinthians. O Corinthians não sabe jogar sendo favorito. O Corinthians, quando ele não foi favorito essa temporada... Agora eu vou dar uma de cicinho aqui, né? Eu preciso anotar aqui. Como é Anota. que é? É o que favorece... O Vasco é o que favorece... É o favoritismo do Corinthians hoje. O Corinthians, quando ele foi favorito nesse ano, Libertadores, Sul-Americana, petecou. Quando o Corinthians era favorito contra o Atlético Paranaense, classificou. Aí você não lembra disso. Mas a diferença... Eu tô falando de segunda divisão. A diferença é brutal. A diferença é brutal. O Corinthians era favorito, você já se contradiz. Corinthians contra Palmeiras, não era favorito, passou. Aí passou. Contra o Cruzeiro, não era favorito, passou. Agora, assim, é nítido que essas duas equipes, a partir do momento que elas não brigavam mais pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro, pouparam. E a estratégia desses dois times deu certo. Então, assim, hoje o Corinthians é favorito. Mas quem vai ganhar? O Vasco, porque o Corinthians não sabe jogar o favoritismo. Eita, e do Dracena, você vai entrar nessa história aí, nessa disputa lado a lado, Vasco e Corinthians. Antes, bom, o Capelanes falou aqui que o Corinthians, a opinião dele, é muito, muito favorito, é isso? Disparado. Já Cicinho e Sgarbi rapidamente se manifestaram contra. E do Dracena, e você? Me responde a pergunta, Renata. Quem que vai apitar o jogo? Rafael Klein. Pra eu saber quem vai ser o favorito ou não. Rafael Klein. Rafael Klein, só pra saber. O que tem a ver? Não, porque você sabe que a arbitragem ali no Corinthians é complicado, entendeu? Ainda mais jogando Porque ali você em está Itaquera. ainda se referindo ao que aconteceu na semifinal de porque não é uma bate-abel, Porque jogar ali, a pressão da torcida, sabe? Às vezes a arbitragem fica assim, com medo de apitar. Mas voltando assim nas características dos treinadores, Renata, conheço os dois treinadores, perfis diferentes, né? Um é mais tranquilo, um é mais calmo, sabe? Conversa assim mais individualmente, né? Que é o Dorival Júnior. E o Diniz é aquele cara enérgico, aquele cara que cobra, aquele cara que também abraça os jogadores. Então eu vejo assim características diferentes. Mas eu vejo um favoritismo. Dito isso, vai dar Corinthians. Dito isso, esse favoritismo todo, do Vasco. Ah, bom. Favoritismo. Rona, pode falar. Não, continue lá. O que ele fez com o time dele esse ano pra ser vice? Nossa, não ganhou nada. Então continue aí, menino. Mais um vice pra você comemorar, tá? Agora você está de acordo com o Capelanes que o Corinthians é muito, muito favorito? Não, se eu tiver de acordo com o Capelani, bota a cabeça na mesa 2 vezes primeiro. Não, o Capelani é o seguinte, o Capelani, nós conseguimos, mediante a direção e mediante a sua pessoa, Renata, fazer uma benfeitoria ao Corinthians e não deixar esse menino aparecer na arena. Mas à noite eu não posso me responsabilizar. à noite estaremos lá. À noite ele vai se perder Ele é ali. solto, ele tem livre arbítrio. Então, à noite ele vai se perder no meio do vendaval que vai ter, chamado Capelani. Chama ele lá para aqueles lugares que tem caldo de cana, não, na Coab, sanduíche, fica por lá, na né? Coab tem um lugarzinho bom pra ele, deixa ele comigo lá. Everton Guimarães, agora é você e a Copa do Brasil. Renata, fica comigo aqui no enquadramento, que só você é capaz de entender. Se possível, voltar com a Renata aqui. Não sei se ela está em deslocamento. Só você é capaz de entender o meu ponto de vista agora. Por isso que eu pedi para dividir tela com você. Raciocina comigo, Rê. Em 4 tempos contra o Cruzeiro, eu acho que o Corinthians jogou bem, jogou melhor que o Cruzeiro, eu acho que nos 3 tempos. Tá? Em 4 tempos, eu acho que o Corinthians foi melhor em 3 tempos. O Ronaldo, não é com você. O Juventude falou isso aí, rapaz. Você tá copiando ele. Ele ouve o Corinthians e fala. Se você é de outro programa, aí é uma coisa. Se você é de outra emissora, é uma coisa. Mas você tá copiando o Juventude. Você fala, olha, eu escutei o Juventude falando, a minha fonte é o Juventude. Você faça isso. Calma, Rona, o coração não aguenta. Atenção aqui. O papo é com a Renata, não é com você. Jogou 3 tempos melhor que o Cruzeiro, não jogou? Legal. Jogou 3 tempos, um jogo que ele jogou melhor, ele perdeu. E no outro que ele jogou melhor, ele ganhou roubado. Não adianta ir pra minha rede social me xingar. Chorar ao vivo. Eu menti. Num jogo que ele foi melhor, ele perdeu. No outro que ele foi melhor, ele ganhou com gol irregular. Não adianta vocês me xingarem. Então é isso. Isso é fato. Peraí. E agora eu vou entrar no assunto, viu, Timão Press? Você também é. E você também é. Foi forçado, mas é. Porque aí você, Capelanes, Ulisses e Ronaldo. E o doutor Marco Aurélio está começando a bandear também. Deixa o doutor em paz. Isso é perigo. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Então deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui. Você também tá, viu, ô meu quinominho? Você tá bandeando pro lado dos caras também. Eu tá não. me decepcionando. Eu só falo o que eu percebo. Tá me Eu decepcionando. percebo. Amanhã eu tô aí, nós vamos acertar. Ó, presta atenção no que eu vou dizer. Isto posto, tendo jogado 4 tempos melhor que o Cruzeiro, tendo perdido um jogo e no outro, tendo ganhado com a força, aliás, com o erro da arbitragem que não viu, todo mundo viu, só a arbitragem que não.
No contra dia o seguinte, Vasco. né? Eu não posso dar Viram ao no dia Corinthians seguinte, esse né? favoritismo. Vamos lembrar, Everton, que viram no dia seguinte. Erro posto. Obrigado, Errado, doutor Fiel. então. Obrigado, Errado doutor de Fiel. arbitragem não Obrigado, é na doutor hora. Fiel. Obrigado. Tinha que ter visto na hora. Então é o seguinte, vamos lá. Então tá, ganhou com gol irregular. Ponto final. Isso é fato. E perdeu outro jogo. Eu não posso dar ao Corinthians esse favoritismo, Renata, que o Capelanes está dando, que o Ronaldo está dando, que o Chico está dando e que até o doutor Marco Aurélio está dando. Eu não posso aceitar isso, Renata. Isso é verdade. Não é assim. O Vasco Pra quem vai tá fora, endurecer. você já falou Vai demais. ser Pra quem tá difícil, fora dessa engraçado. competição aí, É um você já time falou organizado, demais. sim. E tem o Eu não quero mais ouvir você. Tira ele, Vamos falar de coisa boa. Esse gordinho só chora. Ele tá a cara do Crespo, só que nervoso. O Crespo é calmo. Mas eu né? queria só entender uma O coisa quê? rápida. Assim, Tem escalação. A escalação do Mengão está na tela do Jogo Aberto. Diante do PSG. Rossi, goleiro mais do que titular do Flamengo. Na direita, o Varela. A dupla, Léo está na zaga. Alexandro na esquerda. No meio, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta. E aí teremos Carrascal, Plata e Bruno Henrique, técnico Felipe Luiz. Ainda não foi divulgada a escalação do PSG. Estamos aqui na expectativa. E agora, Capelanes, você que gosta de crava, crava e crava? E aí, o Flamengo crava o PSG hoje? Não. Esquece. Eu só não tiraria Você o Danilo. muda de país? Você muda de Não, país? não mudo de país, né? Porque eu já fiz essa aposta antes e paguei, viu, doutor? Fiquei lá um mêsinho e depois voltei. Ele não mudou, ele só passou por outro país. Eu não tiraria o Danilo do time. Eu também não. Eu entendo o Léo Ortiz, o Léo Pereira não tem que sair, mas o Danilo é o momento dele. Tá sendo decisivo, bola aérea, defensivamente, ofensivamente. Segundo tempo. Mas, sei lá, enfim, o meu ponto de vista é o seguinte, gente. Pra você conseguir bater hoje o Paris Saint-Germain, você tem que estar, atenção, além de fazer um jogo perfeito, você tem que estar virado pra lua. Que nem o Corinthians esteve em 2012, que nem, vamos lá, pega aí os outros times. O Inter esteve contra o Barcelona. É isso aí, você tem que ter o São último. Paulo com o Liverpool em 2005, 3 gols impedidos. Todo mundo tem que estar com os planetas alinhados para tudo dar certo. Hoje é 95. Agora você é astrólogo? É mais ou menos isso. É 95 de chance para o Paris Saint-Germain vencer e 5 para o Flamengo. É isso. O resumo. Sgarbi, de novo você vai contestar o Capelanes? Cara, é que ele faz. Perde tempo não, Sgarbi, Não, perde tempo então eu não não. vou. Só que, cara, 95-5 não é, cara. Não é. Qual que é? Não é. Na minha opinião, o Flamengo, cara, esse time desse ano do Flamengo é o time mais próximo. Não tô falando que é próximo, mas é o clube mais próximo brasileiro de um europeu nos últimos bons Quem é anos, favorito? cara. Não, o favoritismo é do PSG. Quem é melhor não é hoje? 95, não é 95. Segundo o Renato Paiva, que ganhou do PSG, que naquele jogo poupou vários jogadores quando estava perdendo por 1-0 o gol do Igor Jesus, resolveu no segundo tempo lançar mão no Mundial de vários titulares. Ele disse: o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Uma frase muito bonita. Olha, E quem ganhou? bonito isso aí, Quem foi né? campeão do Super Mundial? O Chelsea. Quem ganhou do Chelsea no Super Mundial? Na fase de grupos. O Flamengo, mas mesmo assim, cara. o Flamengo, Na o fase de Flamengo- grupo, os caras também têm uma outra postura, né? Mas o Flamengo tem condição e vai ser campeão. Agora é final e o PSG não tem esse título. Falando Flamengo da vai ser escalação do Léo Ortiz aí, a última vez que o Danilo fez um gol em final de Libertadores, depois ele enfrentou o Europeu e tomou 4. Você tava lá, Edu? É só pra refrescar, talvez o Felipe não sei. Repita, por favor, Cicinho. Vai, Cicinho, repita. Eu estava numa final de Mundial, que é pra poucos. Entendeu? Eu estava lá, perdemos de 4-0 pro Barcelona. Tava sonhando, né? De novo. Só que passou 6 meses depois. Já era vice naquela época. A gente ganhou a Libertadores em julho e fomos disputar o Mundial em dezembro. Então foram 6 meses. Então não foi o próximo. A escalação. E o Danilo tinha que ser titular sim, pô. O Sgarbi falou que é a menor Só por causa disso vai distância de um sul-americano de um europeu dos últimos anos. Eu acho, é só um achismo, né? Que em 19 era menor. Chico do daquele céu. Flamengo pro Liverpool. Embora o Liverpool fantástico. É, mas foi só naquela definido temporada. na prorrogação. Mas eu acho que aquela distância era menor do que hoje. Embora o futebol nos mostrou Chico, isso, a né? escalação- O PSG perdeu pro Botafogo, o Chelsea ganhou do PSG e não era o favorito naquela decisão. Eu acho que a diferença é 70-30. O que aumentam as chances, obviamente, do Flamengo, né? Ó, a escalação daqui eu tenho uma pergunta pro doutor Marco Aurélio Cunha, que é a seguinte: o fato do Paris Saint-Germain chegar na final, era favoritar nos Estados Unidos no meio do ano, perdeu pro Chelsea, isso coloca pressão para eles também em relação a esse Intercontinental? Pressão não diria, mas um desejo enorme de vencer, eu acho que sim. Até porque tem muito dinheiro, estão jogando no país sede do Paris Saint-Germain, que é o Catar, né? Isso tudo vai influir muito. Ganharam os títulos da FIFA ontem, melhor jogador, melhor treinador, estão na Exatamente. seleção da FIFA. Eu quero ver como será essa arbitragem. Eu tenho muita preocupação É dos com essa Estados arbitragem. Unidos. Pois é, mais ainda. Eu não conheço a o próxima árbitro, Copa vai honestamente. ser nos Estados Unidos. Coloca um árbitro americano para apitar o O senhor jogo. tá insinuando? Estou ensinando que o futebol Eu tô mais tem preocupado com a uma arbitragem coisa aí à chamada... noite. Quer dizer que se o PSG ganhar, a culpa é da arbitragem. É isso. O jogo já aconteceu. Entendeu?
porque o senhor tá pintando um cenário aqui desgranhento, né? Como Que olha, sempre. o Flamengo vai jogar contra tudo e contra todos. Como Peraí também, né, sempre, meu? como sempre, eu prevejo coisas que vocês não sabem. Vocês não sabem. E por que o senhor não falou do jogo de hoje à noite? Hein? Por que o senhor não falou do jogo de hoje à noite de arbitragem também? O senhor não está preocupado também com a arbitragem hoje à noite, não? Não, Vasco e Corinthians? não estou. Não estou. Então tá Não, porque já tem uma geladeira aí, As últimas Já tem uma decisões. geladeira aí, viu? Eu estou preocupada também com o palpite Everton Guimarães agora. Não, É hoje não vai só ter. o seu momento, não, hoje dos não vai ter outros. palpite, não. Para palpitar. Primeiro, calma. Calma, irmão. Flamengo e PSG, segura a ansiedade, HG dá um tempinho. E também Corinthians e Vasco. Vai, Precoce. Renato, tempo normal, apesar de que o jogo é lá no meio do shakes, os caras são dono do PSG e tal, 1 a 1 no tempo normal, Mengudo campeão nos pênaltis. Corinthians e Vasco muretando total. 1 a 1 será o placar do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Renato James. Eita, foi na lata. Esse gordinho tá bem, não. precoce. Ele tá abatido com Você viu que ele alguma falou coisa. 1 a 1 para a Copa do Brasil? Ele não acertou uma até aqui. Não, né, o que ele mais Renato? fez esse ano foi chorar. Você já viu isso? Só chorou, ele não acertou uma, não Tá adianta. difícil, tá difícil. E o Chiquito, hein? Só na expectativa se vai se dar bem ou não hoje à Giripoca. noite. Giripoca. Corinthians e Vasco da Gama aqui no nosso telão agora. Começa André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. No meio, Maicon, Martínez ou Ranielli, Breno Bidon, Garro ou Carrillo. E na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. O Vasco, toca a ficha agora. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na direita, Carlos Cuesta e Robert Renan na zaga, Pumita na esquerda, no meio, Thiago Mendes e Barros, Felipe Coutinho, o articulador. E aí, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Rayan. Diniz deve propor assim. Agora, palpites. Palpites para esse jogo da Copa do Brasil. Edu Dracena, você inicia os trabalhos. Você sabe que eu tô acertando bastante, Renato. Tá mesmo? 1 a 1. Nossa, vai acertar. E copiou o Everton Guimarães, Cicinho. Rapaz, você fez um tumulto aqui. Calma. Pra falar isso? 2 a 1 Vasco. Chico Garcia, 1, 2, 3 a 1 para o Corinthians. Capelanes. Ninguém trouxe um argumento do que eu falei aqui, que o Corinthians é melhor em tudo. Ninguém contra-argumentou. Dito isso, acaba a Copa do Brasil hoje. Corinthians 2, Vasco 0. Marco Aurélio Cunha. 3 a 2 Corinthians. Muitos gols hoje. Olha. João Pedro Sgari. Eu gosto do... Eu ia falar da palavra, mas das palavras jogo aberto. Então vai ser um jogo aberto 2 a 2 pro Vascão. 2 a 2 pro O Vasco? meu palpite hoje é 2 a 1 para o Corinthians. Meu pai, isso aí tem que menina da vencer, internet. velho. Isso aí tem que vencer. Ronaldão, Papai Noel, interfira, Papai Noel. Pelo amor de Deus, que eu não olha pro vermelho que dá azar. Vai. Rona, seu palpite. Meu Deus do céu, isso aí é bom. Isso é uma facada. Bom, 3 a 0 para o Corinthians. 3 a 0 para o Corinthians. Memphis e Yuri Alberto. Yuri Alberto! Nem me segue, hein, bebê? E Garro. O tio Gin vai fazer a diferença hoje. Gin. Temos a escalação do PSG, que enfrenta hoje o Flamengo. Nossa, Dembélé várias fora, hein? surpresas, hein? Dembélé fora. Olha só, Antonov. o Sofnov... vai. Gente, ele mudou fazendo? tudo. Lee Kang-in também está mudou no só o time. Dembélé, o goleiro. Mas olha só, vamos aqui organizar então. Goleiro, continua a mesma coisa, não mudou nada, deixa eu ver. Não, o Safonov tá ali, o Safonov vai pro gol. O Emery, o Charles fala, nosso diretor, eu falo Emery, né? Marquinhos e Pátio na zaga, Nuno Mendes na esquerda, Vitinha confirmado, João Neves a mesma coisa, o Fabian Ruiz também. E aí ele colocou o Lee Kang-in, Doué e o Kvaratskhelia. É taca do Mengão hoje, Cicinho. 2 a 0 Mengão. Olha aqui, ó, olha só uma coisinha, Dembélé entre os substitutos. É, o Dembélé tá no banco, então. Palpite. Gente, escalação surpresa, tá aqui. E aí, agora eu quero a opinião de vocês. Palpites, Edu. Acertei os 2 últimos, hein? 3 a 0 PSG. Olha, clubista. Tu é clubista, velho. Cicinho. 2 a 1 Mengão. Chico Garcia. Tempo normal, 1 a 1, Flamengo ganha na prorrogação. Capelanes. Até os franceses sabem que o jogo vai ser fácil, pouparam seus jogadores. 2 a 0 Paris Saint-Germain. O meu palpite é 2 a 1 para o PSG. Marco Aurélio Cunha. Crise no PSG, Dembélé no banco. Seria assim no Brasil, claramente, né? Mas eu acredito no Flamengo. 2 a 1 Flamengo. Ronaldão. 2 a 0 Mengo. 2 gols do Pedro. Eita. 2 a 0. Pedro. Esgaro. Ele vai sair do nem tá banco. no- Ele vai sair do Tá no banco, banco. vai entrar, pô. Mas olha só, gente, ele mudou bem o time. Mudou, mas eu tenho certeza que eu vou acertar e vou ver a cara de tonto do Capelanes aqui amanhã. 1 a 0 Mengão.
Gol do Pedro. Que Pedro, viu? Tá no banco. Ninguém acreditou em goleada de nenhum lado. Vamos tirar o pé. 2-0 e tiram o pé. É o Curupira. Jogo treino. Curupira é o Saci. É o Curupira ou é O o Flamengo Saci? gosta de fazer gols, Jogo hein? Ganhando treino. ou perdendo, é um time que sempre vai às redes. Jogo não é? treino, jogo treino. Antes do confronto, o Corinthians estreou na Copa do Brasil na terceira fase, já que foi um dos representantes do futebol brasileiro na Conmebol Libertadores desta temporada. Para chegar até a final, o Timão passou por Novo Horizontino, Palmeiras, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Nas semifinais, a equipe treinada por Dorival Júnior contou com o talento do goleiro Hugo Souza para vencer nas penalidades e carimbar o passaporte para a decisão. O Vasco entrou na primeira fase da competição e vem de classificações contra os rivais Botafogo e Fluminense. Antes dos clássicos, passou por União Rondonópolis, Nova Iguaçu e CSA. Fernando Diniz deve ter o time completo para o primeiro jogo da final contra o Corinthians, com exceção de Lucas Piton, que segue se recuperando de lesão no joelho. O técnico Dorival Júnior terá elenco completo para enfrentar o Vasco na Neoquímica Arena. Em contrapartida, tem 2 dúvidas para montar a equipe, ambas no meio de campo. Recuperado da torção no joelho esquerdo, Ranieri está apto a jogar e pode ganhar a vaga de José Martínez, titular nas 2 semifinais diante do Cruzeiro. Na armação, Rodrigo Garro pode voltar ao time na vaga do peruano André Carrijo. Provável time: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Maicon, José Martínez ou Ranieri, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Sem desfalques ou surpresas de última hora, Diniz deve mandar a campo a mesma equipe que eliminou o Fluminense nas semifinais. Lucas Piton segue se recuperando de uma lesão no joelho e está fora do primeiro jogo da final. Provável time: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodrigues, Barros, Thiago Mendes, Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan.